Amém? Tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor nos abençoe, nos guarde nesse dia. Nós venhamos estar sendo muito iluminados nesta semana de realizações da parte de Deus, crendo que Ele tem graça para derramar sobre aqueles que debaixo dela a pedem, a busca. E eu tenho compartilhado algumas parábolas, quero continuar. Quero falar sobre uma parábola que até é um texto bastante grande, mas é uma parábola que mostra a matemática da graça de uma forma assim, que dá até coisas na gente. Que é a parábola dos trabalhadores da vinha. E para você acompanhar comigo, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20, versículo 1. Nós vamos ler até o 16. São bastante versículos, tá bem? Então, se prepare aí. Abra aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 ao 16. Ok? Vamos lá? Diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: Ide-vos, portanto, para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estiveis aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse-lhe a um deles: Amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Uau! Veja só. Realmente, todo mundo é pego aqui, porque o nosso coração não está pronto para a graça de Deus. O nosso coração não está pronto para a matemática de Deus. Essa parábola, ela é realmente uma das melhores para moldar o nosso coração, para fazer com que nós nos voltemos para o Senhor. Porque essa cabeça de mérito, ela é um problema na questão do coração do Pai. Porque se a obra do Senhor é feita pelo Senhor, então nada é nosso, nada é feito por nós.
Mas se por participarmos desta obra, o Senhor operando em nós, Ele vai nos dar o galardão, porque toda a glória é dele. A questão é se nós não olharmos para o galardão em si e olharmos então uns para os outros e imaginar: eu sou pastor, eu vou ganhar mais do que esse irmão que é só um membro. Eu sou pastor, eu faço outras coisas e eu tenho que perder os meus tempos estudando e orando, e estes irmãos só vão para o culto. Então o Senhor vai me dar muito mais. Oh, como isso é um engano. Então, olhar para o lado é morte nessa questão. Você precisa olhar para o alto. Você precisa olhar para o prêmio da soberana vocação e se alegrar, porque isso vai acontecer. Então, na parábola dos trabalhadores da vinha, vemos a matemática da graça funcionando quando o Senhor da vinha foi remunerar os trabalhadores e, começando pelo que trabalhou 8 horas, pagou o mesmo salário para os que trabalharam apenas 1 hora. Então a graça possui um conteúdo de injustiça aos olhos natural. O Senhor da vinha é o Senhor Jesus. E ele contratou os trabalhadores para a colheita. Esses trabalhadores somos nós. E a uns ele contratou para trabalhar 8 horas. 8 horas da manhã eles começaram. E outros começaram meio-dia. Teve um outro grupo que começou às 3 da tarde. E outro grupo que começou às 5 da tarde. Olha só, o expediente fecha às 6. Os caras começaram a trabalhar às 5. 1 hora de serviço. Então, quando encerrou o expediente, eles foram pagar. 1 denário era o salário de um dia. 1 denário. Coisa de R$150 ou 200, por aí. Então, o senhor chegou e falou: olha, eu tenho um serviço hoje, vocês querem trabalhar? Pago R$200 o diário. Os caras falaram: eu quero, coach, claro que quero. Isso era às 7 da manhã, então eles iam entrar às 8. Então, às 8 vocês começam. Chegou no pessoal meio-dia e falou: pô, vocês estão aí sem trabalhar, eu tô precisando de trabalho. Vocês podem trabalhar lá na minha? Posso. Esses caras que foram meio-dia já sabia que não ia ganhar 1 denário, já tinha passado muito tempo. Mas às 3 da tarde ele chamou outro grupo. E às 5 da tarde ele chamou outro grupo. Ele não disse quanto pagaria para os que estavam entre o meio-dia e os que estavam às 3 e às 5. Ele só falou o salário para os que entraram de manhã. Então, quando chegou a hora de acertar o salário, o que aconteceu? Aqueles que começaram a trabalhar às 8 da manhã, viu o pessoal que começou às 5 ganhando 1 denário. O que eles pensaram? Se esses caras que começaram quase agora pegou 1 denário, ele vai dar muito mais pra gente. Porque não é possível, os caras trabalharam 1 hora, deram para ele 1 denário, então pra gente vai ser uns 5 denários, 10 denários. Mas não foi isso que aconteceu. Realmente, o que aconteceu foi diferente. Todos receberam o mesmo salário. Tanto os que começaram às 8 da manhã, quanto os que começaram às 5 da tarde, entre os que começaram no meio do dia. Agora presta atenção. Se fosse eu e você, e chegasse lá às 8, e os outros chegou às 5, e no fim todo mundo recebe igual, você tem que se pôr no lugar dessa gente. Você ia ficar assim de boa? Não, me pagou o que combinou, eu não tô nem aí pros outros. Não é bem assim, né? A matemática da graça, ela parece torta e injusta aos nossos olhos. Só parece. Mas é isso que a graça parece para as pessoas. Mas não é. Nessa parábola, o Senhor se refere ao crente que converteu no começo da vida e ao crente que converte lá já morrendo. E aí é onde que a gente vai ver pessoas que passaram longos anos servindo a Deus e pessoas que serviram a Deus 2, 3 meses. E ambos chegaram no paraíso. Estão esperando as consumações. E aí todo mundo ganhar um grande galardão. Aí você vai falar: peraí, eu sofri demais na vida cristã. Eu tive que negar
tô durante 40 anos, esse cara 3 meses só assistindo o culto e é igual, o que ele tem é igual eu. Oh, que o Senhor nos prepare para essa hora. Que o Senhor nos prepare para que nós venhamos nos alegrar. Amém? Mas veja só, quero te contar algo ainda além disso. Essa parábola também mostra um outro lado maravilhoso. Porque o galardão do Senhor não vai ser dado para nós um dia lá no céu. O galardão é o Senhor Jesus. Então, uma vez que nós temos o Senhor Jesus, já temos o galardão. E muitas pessoas não estão desfrutando porque não crê, não sabe, não é ensinado. Então presta atenção, você pode pedir coisas para Deus baseado em pedidos grandes. A sua consciência vai dizer, você não é crente o suficiente para pedir algo desse tamanho. Você não é crente o suficiente para querer desejar tal coisa. Mas a matemática da graça é diferente. O Senhor é bom e Ele tem bondade para nós. Por isso, eu quero dizer que o Senhor tem bondade para o seu dia hoje. E Ele quer dar bondosamente para você hoje. Você é capaz de ficar pequeno, olhar para o alto e falar, Senhor, seja favorável para mim no dia de hoje. Ou em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja favorável, papai. Seja favorável para mim no dia de hoje. Em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, diante da vida do teu filho, da tua filha, coloca as tuas mãos poderosas. Coloca as tuas mãos gloriosas. Coloca as tuas mãos que abrange, que abençoa, que ilumina tão ricamente a vida desta pessoa, a vida deste filho, desta filha. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, se colocar, Deus, como um filho amado, que crê na bênção poderosa do Senhor e te pedir, seja favorável a mim nesta tarde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor ilumine o seu dia, na paz, na graça do Senhor Jesus.